E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Que domingo foi esse, hein? Acho que todo mundo acompanhou aí, pelo menos as principais ações. Bolsonaro, raiz, de volta no esquema dá que eu te dou outra. Falou lá umas coisinhas pro jornalista, a imprensa chorou, já tem político pedindo impeachment, teve a Record fazendo um especial sobre a Globo, Bolsonaro já tweetou sobre a Globo, o pessoal já perguntou cadê o cheque da Michelle, já teve briga, a direita procurou confusão, teve a questão lá das emendas, teve a questão da Damares, gente, foi um dia louco, a gente vai fazer aqui o resumo, vou botar pra vocês, tentar aqui trazer o resuminho, do meu ponto de vista, ver algumas matérias, desmentir algumas coisas, e tem algumas coisas a mais também para falar sobre a questão de Bolsonaro, OMS, pandemia, a situação atual do Brasil, reabertura econômica, centrão, pautas da semana, PLs, vetos, tem muita coisa. Mas vamos começar que hoje o dia promete, e a gente vai começar falando já da Globo. Tava já para gravar o vídeo quando eis que nosso amado presidente Bonorinho faz aquela postagem, ó, cutucando a Globo, depois aí do Jornal Record, que fez uma reportagem só sobre a questão da Globo. Ele vai e coloca aqui, ó, foto dos marinhos, com as notas assim de dólar atrás, e diz assim, ó, há pelo menos 10 anos o sistema Globo me persegue e nada conseguiram provar contra mim. Agora, aguardo explicações da família Marinho sobre a delação do doleiro dos doleiros, onde valores superiores a R$1 bilhão teriam sido repassados a eles. O presidente dobrou a aposta. O negócio tá ficando bom. E aí, meus amigos, para quem não viu, vou mostrar aqui para vocês o áudio. O Alan até coloca aí e pergunta, a Rede Globo está calada e desesperada. Nada disso passa no show da... Como está se referindo ao Fantástico, né? Então vejam só um pouquinho da reportagem da Record. Vou mostrar aqui para vocês. Abrir aqui e botar só o áudio. Vamos aqui nessa. Ó, dá play aqui. Agora vai. O doleiro, especializado em operações financeiras clandestinas, prestava o serviço ilegal para 2 herdeiros da família Marinho, os irmãos Roberto Irineu e João Roberto Marinho. Os dois fariam encomendas mensais a Messer. O dinheiro, sempre em espécie, não era entregue nas mãos dos herdeiros do grupo. O funcionário do doleiro tinha a missão de levar os dólares dos irmãos Marinho a um alto executivo da empresa, José Aleixo. Nascido em Portugal, José Aleixo entrou para a Globo na década de 1960 e sempre atuou na área financeira do Grupo Carioca. Em 1990, mesmo período que Dário Messer afirma ter feito entrega aos irmãos Marinho, José Aleixo se tornou assessor financeiro do fundador da emissora, o empresário e jornalista Roberto Marinho. Mais tarde, trabalhou na vice-presidência da empresa. Dário Messer contou que as remessas à emissora oscilavam entre 50 mil e 300 mil dólares. Em valores atuais, entre 165 mil e 1.650.000 reais. Dinheiro que era entregue por José Aleixo aos irmãos Marinho. O doleiro foi além. Explicou ainda como os herdeiros de uma das maiores empresas de comunicação do mundo pagavam pelo serviço ilegal. Depois tem mais coisa, quem quiser corre, vocês conseguem achar na Record. Só que o que eu acho interessante é, o pessoal tá cobrando tanto o Bolsonaro, a gente vai falar aí da questão dos cheques da Michelle e do Queiroz, que cobra, mas e aí, Rede Globo? E aí, que dia? Isso daí é o que o povo quer saber. Eu acho que o brasileiro tá interessado nisso daí. E duas coisas que eu achei interessante. Um assim, eles estão fazendo cálculos com dólar atual. O que muita gente pode falar, ah, mas foi na década de 90. Na década de 90 o dólar era muito mais barato. Só que, meus amigos, se a gente for pensar na década de 90, a coisa ainda é muito pior. Sabe por quê? Porque 300 mil dólares na década de 90, quando a gente coloca inflação, a gente corrige por aí vai, eu garanto pra vocês que vai dar muito maior, mas muito maior do que qualquer cotação diferente que você possa colocar em sua cabeça. Gente, a gente tá falando de muito dinheiro. A gente tá falando de muito dinheiro. Década de 90 também tem a questão do Banestado, várias outras coisas. Então, vamos ver, né? Cada dia mais tá ficando mais complicado. Tem uma pessoa que vocês devem conhecer bastante, chamado ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. Em algum momento da sua vida, ele foi conhecido por ser o advogado da Rede Globo. Então, observemos, viu? Agora o presidente que tá colocando uma pressãozinha. Vamos ver em que pé isso vai dar, né? E aí, continuando, ainda falando da Globo, fez uma matéria lá.
que, pelo amor de Deus, falando assim, ó, o não de Tereza Cristina para Ricardo Salles, que prontamente ela pegou lá o tabloide do Lauro Jardim e falou: essa conversa com o ministro Ricardo Salles nunca aconteceu. Bom dia a todos. O Ricardinho compartilha e fala: bom dia a todos. Só mais uma vez a Globo tentando desestabilizar o governo, né? Pra ver se não sei, quer mexer na bolsa de valores, quer impactar o mercado financeiro. Eu não sei qual é a intenção por trás, mas intenção boa não tem como ser, porque é uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. E aí, ainda falando sobre a mídia, perdida na questão dos cheques, gente, depende, vai entrar na treta. Aí ontem dia foi tretoso até umas horas que o pessoal tava querendo se esganar no Twitter, porque aí foi o governo que deu dinheiro lá pra Zong, do pessoal lá do Arco-Íris, e por aí vai, dos quilombola. Não foi, é obrigatório, né? É obrigatório. Mas aí, do dia também, saiu a matéria no Antagonista, que diz que a JBS recebe 47 milhões do governo Bolsonaro para fornecer carne aos militares. Aí o Constantino diz assim: gente, isso é muito sério. Os antas finalmente conseguiram seu furo. Os militares compraram carne da maior empresa de carne do mundo. Até aqui, compro no Publix carne da JBS. Talvez o verdadeiro choque seja esse. Os militares não são veganos? Como ousam? Aí o Cláudio Dantas vai fazer uma piadinha, né? Falou o lambedor de botas que vive de comentar o trabalho alheio. E aqui tem duas coisas pra gente fazer o comentário. O pessoal fez a conta, olhando assim um efetivo para que essa carne tá indo e por aí vai. Deu uma média de mais ou menos assim uns R$8 por mês, quando você divide esse valor. Então, acho que R$8 por militar, tá bem pouco, né? E outra questão para comentar, foi uma coisa que eu falei recentemente, não lembro se foi ontem ou foi anteontem, que é a questão de fontes. Olha o que o Cláudio Dantas fala, e realmente a gente tem que analisar isso daqui. Falou o lambedor de botas que vive de comentar o trabalho alheio. Gente, não que Constantino seja um bolsonarista nem nada, mas mesmo ele, na maior parte do tempo, comenta em cima de notícias que saem em cima da mídia. Um comentarista político. Não é um jornalista que realmente tem lá aquele furo, sabe? Tem um contatinho com o assessor do senador que tá sabendo lá dos pormenores, dos podres para soltar as informações. Querendo ou não, falta ainda algo assim na direita. Falta algo assim. E a gente vai falar hoje das coisas que estão faltando na direita. As ONGs, diversas coisas. E aí, continuando, meus amigos. Aqui a gente vai começar no que tá aqui amarelo. A voadora do Bonoro. Aqui eu fiz um resumo, que foi 11 horas da... Aqui tá 11 horas, que foi no meu horário. Isso aqui no Brasil era tipo 10 horas da noite. Hoje foi meu dia de folga, tinha tirado o dia de folga. Acordei tarde. Quando eu acordei, peguei o celular, tinha mensagem pra tudo que é lado. O pessoal assim, falei, cara, o que tá acontecendo? Aí eu olhei assim, eu falei, cara, deixa eu ver, de acordado umas 9 da manhã, que foi 20 horas no Brasil, e falei, ó, até agora, 2 horas depois que tinha se passado, eu só tinha conseguido entender algumas coisas. Que tinha grupo de esquerda patrocinando ONGs, que tava faltando ONG de direita, que a maioria não quer discutir, só quer agora procurar traidor e cancelar. Neymar perdeu e Bonoro deu voadora. O menino Ney perdeu, foi uma tristeza aí pro nosso país, todo mundo tava triste. E aí teve a voadora do Bonoro para salvar o dia. Mas aí começa já a surgir várias coisas por causa disso. Aqui o Gazeta Brasil fala pra gente que o perfil do UOL curtiu tweets de deputados do PT e PSOL com ataques a Bolsonaro. Aí a gente foi lá pra ver, né? Foi exatamente da matéria. Olha como é que a matéria primeiro traz. Bolsonaro diz a repórter: vontade que eu tenho é te encher a sua boca de pam pam pam. Aí vem o UOL curtiu Davi Miranda, falando que Bolsonaro é um nojento, criminoso, autoritário, sem contar que o descontrole é quase atestado final de culpa sobre o esquema. Olha só, é querendo imputar um monte de coisa. Esse cara deveria ser deposto e preso. Motivos não faltam, mas é quem acredite que ele não cometeu crimes. Eu sou um desses, eu não acredito que Bolsonaro cometeu crime nenhum. O que eu acho estranho é a UOL curtir. Gente, nesse tempo todo que a página existe, perfil verificado, só tem 512 curtidas. Uma delas é o Davi Miranda. A UOL também estava curtindo a Maria do Rosário. Vem lá, ó, gravíssimo. Bolsonaro ameaça a repórter ao ser perguntado sobre o depósito na conta da primeira-dama. Repete a agressividade de Newton Cruz durante a ditadura. Na democracia, tal atitude não pode ser tolerada. Chega deste tensionamento diário, fora Bolsonaro. Vocês aqui já começam a perceber, gente, como tinha tempo que a gente não noticiava esse tipo de coisa, a gente não comentava sobre isso. Bolsonaro vinha bem calmo, bem quieto na dele. A mídia tava caçando, sabe? Tava tentando cavar uma falta. E o que eu acho interessante é, até o momento, ninguém tem o áudio completo para saber o que fez Bolsonaro ficar tão nervoso com o jornalista. E agora não tem. O pessoal só colocou, obviamente,
a fala de Bolsonaro, né? Como tudo é, e vamos esperar alguns esclarecimentos. Só que aí tem umas coisas interessantes. Olha isso daqui. Entidades, políticos, artistas e celebridades reagem à agressão de Bolsonaro. Gente, o que é que tem a ver celebridade? O que é que tem a ver artista, sabe? Por que artista é tão importante? Por que celebridade é tão importante? Sabe? Assim, é sempre aquela coisa, né? Pegar o pessoalzinho bonitinho, de banho tomado, bem cheiroso pra falar. Aí vem o Rafa pra falar assim, cara, agressão. Cara, tá na hora de Bolsonaro começar a colocar processos em que chama ele de fascista, ditador, genocida, racista, etc. Jornalista faz apologia, né, à morte dele e tá tudo ok. Artista, então, nem se fala. Ele fala uma grosseira, pronto. Agressão, ditadura e por aí vai. O que Bolsonaro falou, fale o que for, pode ser uma grosseria. Mas só isso. Ele falou, a vontade que me dá é essa. Ele não chegou nem a xingar o cara. Mas olha como a mídia já quis reagir, né? Eles não pedem oportunidade. Aí, nesse meio período, lá vem a Verinha Margalhães. E a Vera foi interessante pra gente ver algumas pessoas que a gente vê, né? Pode servir até como aliado na hora das votações, mas isso aqui é bom mostrar, porque ainda tem muita gente que acaba acreditando no Partido Novo. A Verinha vem para nos informar que divisão do Novo patente na reação a Bolsonaro. Amoedo cobra que todos os mandatários se manifestem, mas parte da bancada e governador Zema até agora estão quietos. Ela está incomodada com isso. Depois ela coloca lá, ó, cobrança inclui também candidatos a prefeito e vereador, e inclui uma ironia, em especial os não ativos nas redes. Aí vem Amoedo, ó. Espero que todos os mandatários e futuros candidatos do Novo questionem o presidente, em especial os mais ativos nas redes. Esse é o papel daqueles que desejam um país onde todos são iguais perante a lei. Cara, só porque o presidente foi grosseiro. Aí ele vai lá, ó. Aqui foi o tweet que o Amoedo fez lá e todo mundo saiu copiando. Na verdade, um monte de gente fez esse tweet aqui padrão. Presidente Bolsonaro, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? O cidadão brasileiro aguarda uma resposta. Cara, isso daqui já é bom pra gente analisar uma coisa. Quantas pessoas lá no início falam assim, não, é só Flávio Bolsonaro se explicar lá na justiça que tudo tá resolvido, quem não deve não teme. Gente, quantas explicações Flávio Bolsonaro não já deu? E até hoje o pessoal remexe esse caso. E agora o pessoal já tá querendo colocar a mulher de Flávio Bolsonaro no questão do Panetone. Até onde vai, gente? Vocês acham mesmo que a mídia, esse pessoal... Vocês acham que o interesse desse pessoal é só ter uma resposta? Vocês acham? Vai ter a resposta, todo mundo vai ficar de boa? Vocês acham? Do mesmo jeito que Bolsonaro tava quieto com o pessoal tava falando um monte de coisa, tava quietinho, não tava dando nenhuma fala polêmica. É a mesma coisa disso daí. O que Bolsonaro falar, eles vão tentar procurar uma forma de já tentar criar confusão com a resposta de Bolsonaro. Ah, se Bolsonaro falou que foi isso, aquilo, outro, então eles agora vão começar a checar pra ver, sempre criar uma narrativa. Isso é um dos motivos porque, cara, não tem pra que ter a resposta. Dá a resposta pra justiça. Essas pessoas não querem ouvir a resposta. E aí, quando eu tava pra gravar o vídeo, já tinha mais de 805 mil tweets falando de Michele Bolsonaro e mais de 704 mil tweets falando de 89, que é dos 89 mil. Olha como as pessoas estavam interessadas nisso daqui. E esses números aqui vão fazer sentido. Olha a quantidade de gente falando. Talvez isso daqui fosse algo importante para a direita lá fazer aquele combate cultural da narrativa. E aí, olha isso daqui, né? A Amoedo pediu, o pessoal do Novo foi bater continência. E aqui vale a pena a gente lembrar, por quê? Porque essas pessoas aqui falam muito sobre diversas coisas. Primeiro, do Partido Novo, todos são membros do Novo. Segundo, Livres. Já ouviram falar do Livres? O Livres é um movimento suprapartidário que engloba pessoas de vários partidos diferentes. O Livres, inclusive, já pediu uma vez a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. E aí você vê o Osterman é membro do Livres, o Mitraldi é membro do Livres, o Daniel José eu tenho quase certeza que é. Aí você vê, tem pessoas aqui que representam o Renova BR, o Daniel José, sim, o N, sim, Thiago Mitraldi também, o Osterman, tenho quase certeza. Eu acho até que esse Marcelo Castro, acho mesmo, não tô lembrando. Tem um cara com nome similar, que é até candidato da MBL. Mas vai vendo. Então olha só o tipo de gente que se junta lá no Partido Novo. E desses aqui todos, o Dani Joseph, esse daqui, em 2018, contratou um peso de 55 mil reais os serviços do senhor Caio de Arruda Miranda, o nosso famoso Caio Coppola. Olha só, né? É aquela coisa.
sempre vale a pena falar. Todo vídeo que a gente acaba falando do novo, não tem como falar do novo sem falar do Coppolinha. E aí, continuando, né? Aí quem também vai se pronunciar para tentar criar problema é o PSDB. Aí vem, ó. O presidente volta a mostrar apreço por posturas agressivas e antidemocráticas. Olha isso daqui, antidemocrática. Desrespeita a liberdade de imprensa em atitude que não condiz com o cargo que ocupa. Liberdade de imprensa. Eu odeio essa palavra. Eu não gosto de liberdade de imprensa, acho que a gente nunca deveria usar, e eu vou falar por quê. Agindo assim, não nega apenas uma resposta ao jornalista, nega também informação transparente aos brasileiros. Aí o Gil diz, ó, não votem em ninguém do PSDB nessa eleição. São Paulo é o que é, apesar do PSDB e não por conta do PSDB. Não votem em prefeitos e vereadores desse partido na próxima eleição municipal. E eu vou falar dessa questão aqui do antidemocrático e liberdade de imprensa quando a gente falar do STF, que também se pronunciou sobre o caso. Aí vem o Paulo Matias, né? Esse daqui é um iluminado, gente. A gente tem que relevar. Ele é da Jovem Pan. Meu Deus, sabe como é, né? E vem, ó. Bolsonaro dizer ao jornalista que tem vontade de encher sua boca de porrada não é só falta de liturgia do cargo. É a atitude de quem acha que sua alta popularidade lhe permite fazer tudo, sem consequências. O último presidente que fez isso acabou mal. E o Diego diz, ó, para um homem inocente, só o fato de ser acusado já é uma pena muito pesada. E para mim, meus amigos, eu até falei no Twitter, liturgia só na igreja. Gente, no final das contas, todo mundo é um ser humano comum. A gente não sabe o que foi que aconteceu até o momento, a gente bateu o martelo. Eu acho que nenhum desses grandes jornalistas nominados também sabe o que aconteceu. Todo mundo só ouviu um pedaço do áudio. Teve até um início do áudio que alguém estava falando com o Bolsonaro, o pessoal colocou uma coisa que era, na verdade, feirinha da catedral. O pessoal achou outra coisa, que poderia ser o que fez o Bolsonaro ficar meio nervoso. Então ninguém sabe. Ninguém sabe ao certo, mas tá todo mundo fazendo aquele juízo, né? E falou, não, essa aqui, a resposta é essa, Bolsonaro é um autoritário, antidemocrático que não gosta da liberdade de imprensa. E aí, vejam só, aqui que as coisas começam a ficar bem engraçadas, que são aquelas coisas que nós sabemos, né? Mas a grande mídia insiste em fechar os olhos para isso. A Fernanda Salles primeiro vai e diz, ó, os mesmos jornaleiros que estão saindo em defesa do coleguinha do Globo, hoje comemoraram a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio. Não se trata de defender a classe ou a liberdade de expressão, mas de proteger a turminha da esquerda. Quando é com o pessoal da direita, o pessoal bate palma, democracia sendo feita. Agora, com o lado deles, saem todos em defesa. E aí o Roger diz, ó, assim como nem se trata de defender Bolsonaro, mas de expor a hipocrisia e o jogo sujo da turminha do contra, mostrar a canalice da indignação fingida e seletiva. Defender, isso sim, a nós mesmos da narrativa porca dos que defendem Maduro, Lula e que tais. Conhecemos sua laia. O pessoal defende tudo de pior, mas quando o cara dá uma resposta truncada, foi uma resposta grosseira, nada além disso. Ele falou, eu tenho vontade disso. Não xingou o cara, não ofendeu ele, não falou da mãe dele, não falou nada. Mas aí a mídia agora é procurada do mundo, já estão falando impeachment. Aí você vê, já falar do STF, olha pra isso daqui. O Andra Marque fez aqui, foi irônico, porque a gente sabe que aqui o Gilmar realmente disse, mas ele diz assim, ó, e vamos eternizar essa fala tão célebre do Gilmar, né? Vai que ele se arrepende. Falou isso daqui porque, em teoria, essa frase deveria ser aplicada para todos, mas a gente sabe que não vai ser. O Gilmar Mendes fala assim, ó, a liberdade de imprensa é uma das bases da democracia. É inadmissível censurar jornalistas pelo mero descontentamento com o conteúdo veiculado. George Orwell. Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Hashtag liberdade de imprensa. Gente, como é que um ministro do STF, que é a favor do inquérito antidemocrático, do inquérito das fake news, que, você viu o que o STF fez, né? Busca pressões, por aí vai. Aí agora ele tá levantando hashtag sobre liberdade de imprensa. É uma coisa assim meio estranha. É uma coisinha um pouco estranha, pelo menos é o que eu acho. Outra, ele fala assim, é inadmissível censurar jornalistas. Gente, em algum momento, Bolsonaro proibiu o jornalista de publicar alguma matéria, proibiu ele de exercer sua função de jornalista, ou ele apenas recebeu uma resposta que pode ser grosseira e isso só foi grosseira. Então, é complicado na fala dessa. E terceiro foi o que eu falei pra vocês, liberdade de imprensa. Meus amigos, a partir do momento que você aceita a liberdade de imprensa, você já perdeu. Porque se existe liberdade de imprensa,
talvez exista a liberdade de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa, e no final das contas, não existe liberdade. Existe liberdade para algumas coisas. Por exemplo, não tem mais liberdade de expressão. O que existe é liberdade de imprensa. O indivíduo aí é um pouco diferente, sabe por quê? Porque a imprensa tem liberdade para falar tudo, mas o indivíduo, pô, você tem que ver que o indivíduo é um pouco mais diferente, porque não tem o editor. Você lembra do editor que o Toffoli falou? Até rimou. Pô, não tem um editor pra... Você sabe, né? Então vocês acabam falando qualquer coisa. A grande imprensa mesmo diz, né? Naquela carta que pediu o Rodrigo Maia para passar o PL 2630, falou, não, porque nós da mídia profissional somos responsáveis pelo combate à fake news. A gente tem um trabalho, tem um CNPJ, podemos sofrer problemas, diferente da pessoa comum, do anônimo, por aí vai. Então aí, quando começa a falar muito de liberdade de imprensa, cara, é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma só. Liberdade de expressão, aí eu luto até o fim. Agora, liberdade de imprensa, amigo, liberdade é uma só. Tem que ser para todos. Não é só para ser para a imprensa. Ou para algum grupinho, ou para sei lá, uma ideologia política, ou para políticos e por aí vai. Então vai olhando. Só que ainda tem a questão de democráticos, né? Que eu falei que a gente ia falar sobre ela. E aí, nesse mesmo dia, sai essa matéria. Olha só. Para 8 em cada 10, democracia não é conceito absoluto. Falando aí, né? Pô, olhem só. Basicamente o que? 80% das pessoas do Brasil meio que não concordam muito com a democracia. Então tá crescendo aí, sabe? Talvez possa estar crescendo um movimento antidemocrático. Eu tô muito viajando nas minhas ideias ou conhecendo nossa política, será que você não pode ser usado como justificativa? Aí você pega a matéria... Se você parar pra ler, aí você vê o que os caras falam. E tem até coisas que eu realmente entendo. Por exemplo, quando eles falam do Cogos diz, né? Eu sou contra a democracia. Ele fala que é contra. Tudo é válido se for votado. Temos que resgatar as ideias de uma sociedade cristã, do livre mercado, de ordem da hierarquia. As pessoas são desiguais, o que significa que algumas pessoas estão mais aptas a servir. Gente, por natureza, o melhor sempre é pouco. Por exemplo, é muito mais fácil você construir uma bicicleta ou um carrinho popular 1.0 do que você construir uma Ferrari, Lamborghini, por aí vai. Assim como também é a massa intelectual do mundo. A quantidade de pessoas super inteligentes sempre é menor do que a grande massa. Numa democracia... Deixa eu fechar aqui o Telegram para não ficar essa zoada aqui chata. Numa democracia, cara, a gente vai ter que, na maior parte do tempo, pensar de acordo com a vontade da maioria. Se a vontade da maioria for uma coisa absurda, só porque a maioria votou, a gente tem que bater o martelo. Então, é muito bonito falar da palavra democracia, mas o que a democracia realmente representa? A democracia brasileira ela não é 100% igual à democracia americana, até porque constituições são diferentes. Que também não é tão igual à democracia na Austrália, que não é igual à democracia de outros locais, que não é igual, inclusive, à democracia grega, que só podia votar os homens livres com mais de 21 anos e por aí vai. Mas e aí? Então eles colocam essa palavra democracia de uma forma assim bem genérica, você tem que lutar pelo Estado Democrático de Direito, e 80% dos brasileiros, olha, não gostam tanto da democracia assim. O movimento antidemocrático, olha só, cara, talvez aí o povo não esteja na razão de si. Olha aquela matéria de ontem que eu mostrei para vocês do STF, que negou uma lei do Alagoas que dizia que os pais deveriam ter todo o controle sobre a educação de seus filhos. O povo não tá tão apto assim, né? O povo é meio antidemocrático. E aí depois ainda vem, ó, o país registrou nos últimos meses episódios antidemocráticos, atos pró-ditadura, que pediram fechamento de instituições e por aí vai. Então olha a narrativa que esse pessoal vem criando, e aqui é mais uma dessas matérias, né, com dados, estatísticas e por aí vai. Tudo isso acontecendo. E aí Bolsonaro no meio, por aí vai, você lembra dos processos de impeachment. E aí quem fala de uma coisa bem similar também é aquele paper tem tudo, né, do Barroso, que é ó, Revolução Tecnológica, a recessão democrática, né, a democracia estava caindo e ele fala outras coisas. E aí um dos tópicos que ele falava era o quê? A democracia e seus inimigos internos. E alguns riscos da revolução tecnológica, das redes sociais, isso, aquilo, outro. Ele também falava da importância crucial das instituições. O Barroso tá lá no TSE, né? Tá lá no TSE. A gente sabe como é que esse pessoal vem agindo. E aí o Barroso ainda falou, olha isso aqui, ó. Criminalizar aborto é política pública equivocada. Tenho convicção muito profunda de que o Estado não tem o direito de mandar a polícia, MP ou juiz obrigar a mulher a ficar grávida do filho que ela não deseja.
Vai vendo, vai vendo. Mas tudo isso daqui, a gente fecha essas falas de Bolsonaro, tudo que aconteceu aqui. Oposição vai fazer aditamento a pedido de impeachment de Bolsonaro. O deputado Molon anunciou que fará um aditamento ao pedido de impeachment de Bolsonaro que apresentou à Câmara. Para Molon, o presidente, ao ameaçar nesse domingo o repórter, cometeu 2 crimes de responsabilidade contra o exercício de direitos individuais e a falta de probidade na administração. Gente, eu não consigo nem entender como é que, sabe, o direito individual foi, tipo assim, foi um problema contra o direito individual. Ele falou que a vontade que ele tinha era essa. A vontade que ele tinha. Ele não pode expressar agora a vontade que ele tem. Tá vendo? A liberdade de imprensa, não é a liberdade do indivíduo. O Bolsonaro não pode ter liberdade de falar o que ele quer. Ele não pode, porque ele não é imprensa. Olha a liturgia que era na igreja agora tem que ser pra tudo. Então veja como são as coisas. Veja como são as coisas. Então, tudo isso daí acontecendo, milhares de tweets acontecendo, e onde estava a direita? Onde estava a direita ao longo de tudo isso daí que estava acontecendo? E aí, ainda tem isso aqui do STF, ó, impede superlotação em unidades socioeducativas. Medida aí do Fachin, nosso glorioso. A questão aí dos menores, né, dos adolescentes. E aí diz, ó, que transferência de adolescentes que ultrapassem a lotação máxima para outras unidades onde hajam vagas, desde que essa nova unidade não seja distante da casa da família. Adoção de um número limite para a capacidade das unidades socioeducativas, a partir do qual, para admitir uma nova internação, será preciso liberar um adolescente internado. Reavaliar os casos de adolescentes internados por infrações consideradas sem violência ou grave ameaça às pessoas, com marcação de novas audiências feitas pela Justiça Estadual. E ainda tem várias outras coisas que, aqui ó, ou seja, o menor volta para casa. Aqui, ó, internações domiciliares devidamente monitoradas. É mais uma das ideias. No final das contas, é tipo assim, pode fazer o que tu quiser, se for coisa leve, fique em casa. Fique em casa. Mais uma grande ação da STF, né? Junto aí com a polícia não poder fazer a operação, não poder usar os helicópteros e por aí vai. E aí, meus amigos, agora a gente vai falar sobre outro assunto. Onde é que tava a direita durante o dia, enquanto tudo isso daí tava acontecendo? Tinha uma galera lá falando, eu voltei em Bolsonaro, foi pra isso mesmo, velho. Esse é o Bolsonaro que eu gosto. Eu tava sentindo falta de meu Bolsonaro raiz. Eu tava sentindo a faltinha. Ai, é bom, né? Fala a verdade. Quem é bolsonarista acaba gostando. Por mais que a gente pense assim, putz, cara, Bolsonaro podia até ficar de boa. Mas a gente gosta, E aí, onde é que tava o pessoal da direita? E aí entra esses 3 primeiros tópicos aqui do meu resumo do meu dia. Fui lá, meus amigos, entrei e me deparei com essa notícia. E essa notícia aqui, acho que roubou a atenção da maior parte da direita ao longo do dia. A Veja tinha soltado a matéria falando que o governo Bolsonaro libera dinheiro para quilombolas e o pessoal lá, né, do arco-íris. Aí, você vai pra ver, a matéria, tipo, não é muito específica, só vai falando assim, que o pessoal da Damares, direitos humanos, assinou aí, deu 200 mil pra não sei quem, 100 mil pra não sei quem, tantos pra tantos. Um desse pessoal aí tem até um nome, que é não sei lá, das Margaridas, que é um negócio que já tá envolvido o pessoal do MST, que faz uma passeata e por aí vai. Aí o pessoal ficou se perguntando, rapaz, não acredito. O que foi que aconteceu? O que tá acontecendo aqui? O pessoal começou a perguntar, até que um rapaz, aqui é o Luiz César, lá no Facebook, colocou assim, ó, olha isso, mandou lá, não sei onde foi pra Bolsonaro, não votei em você para isso. E aí a gente teve uma resposta. Enfim, o presidente se pronunciou. E aí as coisas começaram a mudar um pouco. O nosso Bonorinho vem e diz, ó, Luiz, foram emendas parlamentares impositivas. Ele coloca assim com letra maiúscula. Gente, é uma imposição. Uma emenda parlamentar impositiva. E aí começaram várias discussões. A primeira discussão que eu tava indo foi a galera lá torando o pau pra tudo que é lado, falando você é o traidor, que você duvidou de Bolsonaro. Aí o outro tá falando, não, mas eu não é que eu sou o traidor, eu fiquei na dúvida, eu li a matéria, fiquei assim, falar, mas você acreditou na matéria da grande mídia, isso é um absurdo, você não pode fazer isso, por aí vai. E aí, sobre essa primeira quebra de braço que tava entre as pessoas, o Diego, pra mim, ele fez alguns comentários bem pertinentes, que ele diz assim, ó. Primeiro, vocês acham que há alguém analisando todos os nomes, ONGs e tudo que com que o governo se relaciona? Ele diz que ele foi atrás disso, na BIM são todos concursados, exceto alguns que entraram agora. Não esperem que ONG do pessoal do Arco-Íris, que teve evento, seja mapeado. Não é passar pano, é lógica. E é uma coisa que a gente vê, cara, é difícil o governo, sabe, conseguir ter controle sobre tudo que está acontecendo. Tudo mesmo. Tudo.
Ao mesmo tempo que também a gente não pode desprezar. Por exemplo, se lembra quando saiu aquela matéria do Facebook, dos perfis, que tinham acabado as contas, com 89 perfis tinham sido fechados? Ali na época a gente descobriu que tinha até dinheiro vindo da Apex, que acabou patrocinando aquela investigação. Então, levantou questionamentos. Mas mesmo assim, o pessoal lá, o pau torando para todo lado. Aí o Diego aqui volta e fala: tem uma questão importante. Nós precisamos parar de depurar a base eleitoral do presidente, a gente que pensa diferente e mesmo assim continuará votando em Bolsonaro. Se preocupem em secar quem será candidato nas próximas eleições. Isso evita o desgaste e o gasto de latim. Porque o pessoal tava assim, um brigando com o outro. Enquanto os daí lá falam de Bolsonaro, o pessoal pedindo impeachment. Sabe que assim, cara, tá lá a oposição toda criando confusão. Por que ficar aqui procurando confusão entre a gente? Vamos parar isso aqui e tá lutando entre a gente. Vamos lá resolver com a oposição. Mas continuando. Aí outro assunto aí que foi levantado foi a questão, cara, e cadê o pessoal da direita? Por que não dá também dinheiro para o pessoal da direita? E aí o Silvio Grimaldo diz assim, ó: a questão do dinheiro de emendas impositivas para ONGs esquerdistas é fácil de resolver. Nossos deputados devem trabalhar para levar essa grana para iniciativas conservadoras, como das organizações pró-vidas que aparecem na reportagem abaixo. Aí ele dá uma sugestão. Ele diz, ó, é simples. Na sua região, há certamente organização apta a receber esse dinheiro, que precisa dele e que faz trabalho útil para a comunidade. Pode ser uma creche, um hospital do câncer, um asilo, um centro de reabilitação de viciados, qualquer coisa. Você precisa listar isso e passar para o deputado em quem votou. Se tivermos a lista razoável de organizações cristãs, publicamos a matéria no BSM cobrando o deputado conservador da região. E ele chama a responsabilidade. Aí foram as coisas. Tipo assim, a galera falou, cara, e aí? Onde é que tá Levantou a questão. Onde está o dinheiro que vem sendo utilizado por os nossos deputados da base? O que é que eles estão fazendo de emenda? O pessoal está fazendo alguma coisa? Aquela pergunta que ninguém se faz. Mas apareceu, algumas pessoas poderiam ter perguntado, mas o pessoal ainda estava mais na treta. Nessa brincadeira, vem o Douglas Garcia, que é deputado, e fala algumas coisas pra gente. Que até clareia... Pode até clarear o que o Silvio acabou de falar, porque não é tão assim, porque a gente tá falando de emenda da área da cultura. E ele diz assim, ó: eu tenho emenda parlamentar impositiva na área da cultura em âmbito estadual, e todo ano tenho dificuldade em direcioná-la. Por quê? Pois não há uma instituição conservadora na área cultural com todos os requisitos burocráticos preenchidos para recebê-la. Você está falando em São Paulo. Me resta enviar a projetos musicais como o Projeto Guri. E aí ele diz que está articulando para usar a emenda impositiva na área de cultura para a revitalização desta igreja. E ele coloca aí a igreja, ó: moradores da cidade vizinhas a Galha, São Paulo, informaram que a igreja na zona rural, quem foi construída no início do século passado, administrada por inglês, por aí vai, que está na situação de abandono. E aí o Douglas vem falando. Aí o pessoal foi lá e começou a falar um monte de coisa pro Douglas. Como é que você diz isso, que não tem nada cultural e por aí vai. Aí vem o Douglas, calma, galera, ó, olha só, não é que não tem... Talvez o pessoal não entendeu. O pessoal às vezes achou, não, mas tem um negócio pro vida, tem isso, tem aquilo outro, por aí vai. Aí ele vem, ó: boa noite, amigos. Acho que vale a pena um esclarecimento mais detalhado a respeito de um tweet que eu fiz mais cedo. Quando eu disse sobre minha dificuldade em encontrar entidades conservadoras para o envio de emenda, eu disse na área da cultura. Ocorre que as emendas impositivas são categorizadas. Por exemplo, a Servir é uma instituição antiabortista que presta assistência a mamães. Neste caso, não entra em emendas da área de cultura. Estaria mais ligada a ciência social ou saúde, entendem? Hoje eu vi citarem outras duas entidades de São Paulo que fazem um trabalho similar, como a Associação Guadalupe e a Missão Fiat. Com certeza irei contatar para conhecer e ajudar. Entretanto, nenhuma das três instituições supracitadas encaixam no tipo de emenda impositiva na área cultural. Então, isso já é interessante para a gente ver o que é que a direita está fazendo. Isso daí, gente, agora é culpa nossa. É culpa das pessoas que não se organizaram ainda para organizar o cultural. Fora que também, às vezes, pode ter um grupo fazendo alguma coisa, mas será que tem todos os documentos? Se está tudo legalizado, vamos tentar procurar o nome agora para passar até para os deputados, que aí eles não vão ter mais desculpa depois disso. E ele diz, ó: existem emendas para saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, etc.
Quando eu expus o problema de encontrar instituições conservadoras voltadas para o trabalho na cultura, eu não disse que elas não existem. Eu disse que elas não atendem os requisitos burocráticos, ou seja, preenchendo tais requisitos, não existe óbice nenhum e podem receber legalmente pelo Estado via emenda parlamentar impositiva. Espero ter esclarecido e torço para que possamos trabalhar para valorizar a alta cultura no Brasil. Podem contar com todo o meu apoio e dedicação a isto. Então aí o pessoal começou a ver, começou a discutir. E aí agora, pô, cara, cadê o pessoal criando coisa, não vai fazer nada e por aí vai? E nesse meio tempo ainda, ó, o pau torando. O pau tava torando o tempo todo. E aí, meus amigos, depois veio mais um tema aí pra direita se descabelar. O pessoal falou, não, porque uma emenda positiva é obrigatório. Aí começou a surgir algumas pessoas falando, não, não é obrigatório, é obrigatório, não é obrigatório, é obrigatório, não é obrigatório. Aí ficou nessa. Eu olhava assim, eu falei, rapaz, velho, onde isso vai chegar? Aí primeiro veio a Esther e falou assim, ó, caso tenha mais dúvidas e quiserem entender tudo o que está acontecendo, para ver de onde é que veio esse dinheiro, ela falou assim, ó, baixem o parecer da comissão temática, que é formada por parlamentares que deu o parecer aprovando todas as emendas. Então quem quiser entender, tá aqui o parecer. Aí a Esther, ela deu as explicações do lado das pessoas que estavam falando que é obrigatório, é impositiva, tem que fazer e acabou, e não tem duas conversas. Ela vem e fala assim, ó, artigo 165 e 166 da Constituição Federal dispõe sobre as emendas impositivas de execução obrigatória. Se o parlamentar, dentro da cota, quiser destinar para os ursinhos carinhosos e esses tiverem toda a documentação em cadastros válidos, sinto lhes informar, mas assim é a disposição constitucional. E ela coloca aqui, textinho, por aí vai. Aqui é do 166, porque eu fui olhar lá na Constituição. Colocou aqui, aí ela fala aqui, ó, esse texto aqui eu trouxe para ser recortado, fala aqui, ó, tá dizendo que é obrigatório. Aquele texto o Herbert ele traz, ó, é só dar um Google, rapaziada, não custa nada. Aí fala que a emenda constitucional EC 86/2015, que alterou os artigos 165, 166, por aí vai, instituiu o chamado orçamento impositivo. Aí vem no final ele fala, ó, essas então são conhecidas como emendas parlamentares individuais de execução obrigatória ou ainda emendas impositivas. Então aí começou. Aí o pessoal falou, tá vendo, é obrigatório. Aí, a grande parte do pessoal, eu acho que foi a 99%, as pessoas estavam preocupadas, na minha concepção, em estarem certas. Eu tava assim, né? Como tô aqui com vocês. Então, cara, o que é que tem de verdade por trás disso tudo? Então, como eu tava à vontade de tretar, eu me dei o trabalho de ouvir o outro lado. O pessoal que diz que não é obrigatória, e pelo pouco que eu li, faz um certo sentido, eles agora pegam esse símbolo que eu não sei o que é, também do artigo 166, que é o número 13, que diz o quê? As programações orçamentárias previstas nos, sei lá como é isso daqui, 11 e 12 deste artigo, não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica. Então, ó, peraí, quer dizer que se tem um impedimento de ordem técnica, ela não é mais obrigatória. Então, ela não é obrigatória, ela é ou não é obrigatória? Eu acho que, tipo assim, eu não sei, eu só sei que talvez ela realmente exista uma possibilidade de ela não ser 100% obrigatória. Talvez exista, porque aqui a Estela trouxe só até o 11. Quando eu fui lá ver o completo lá, isso aqui o pessoal que estava do outro lado falou, ó, nos casos de impedimento de ordem técnica, não serão de execução obrigatória. Então não é mais obrigatório. Aí eu fui olhar, né? Impedimento de ordem técnica. O que é isso daí? Aí tem uma portaria interministerial, número 43, de 4 de fevereiro desse ano. Foi até Paulo Guedes lá que assinou no final. Que diz, ó, dispõe sobre procedimentos e prazos para operacionalização das emendas parlamentares individuais de execução obrigatória, bem como sobre procedimentos e prazos para a superação de impedimentos de ordem técnica. E aí fala, gente, tem uma lista de uns 13 itens que diz o que é que pode, o que é que não pode, o que é impedimento, o que é que não é. Tem coisa que dá assim um leque, sabe? Isso aqui meio... Se não for meio da área, isso aí você pode falar, sabe, você faz aquela esticadinha que você falou assim, e dá uma esticadinha e fala, isso aqui tá impedido. Mas aí que vem a pergunta. Ainda que possa impedir, nesse atual momento, depois que já teve a comissão, depois que já teve tudo, qual é o preço do impedir? E por que eu quero levantar? Olha isso daqui. Essa semana a gente vai ter
a votação do Fundeb. Essa daqui, tanto faz como tanto fez. O pessoal quer aprovar de qualquer jeito. Isso aqui vai passar, acho que sem nenhum voto contra. Aí, ó, irritação com Guedes não vai impactar na votação do Fundeb. Diz Olímpio, isso aqui é balela para ele falar aqui, ó, nós não ligamos porque nós somos pró-educação. Fundeb é basicamente possível votar contra. Só que aí, o que eu falei para vocês ontem, tá marcado aí para setembro o julgamento. Quer dizer, julgamento não, né? Vai ser posto assim lá no plenário do Senado a questão dos vetos do marco do saneamento. E aí, galera? Às vezes dá para vetar, para impedir, às vezes dá. Como é o processo de impedimento técnico? Eu não sei. O que eu sei é que em setembro tem. E aí, se Bolsonaro se indispor? O que eu sei é, chegou num ponto que as pessoas estavam mais preocupadas em saber quem estava certo do que discutir a situação. É o que a direita vem se tornando. Então, eu não tenho como dar uma resposta para vocês se existe uma possibilidade real de impedimento técnico ou não, porque isso não foi possível. O debate não chegou a esse ponto, quem sabe o que aconteceu, a imposição, pode ter. E aí, cara, qual o trabalho disso acontecer? Qual o preço disso? Vai valer a pena? Nesse todo cenário que vem acontecendo, ainda teve essa fala de Bolsonaro, já vai ter o pessoal agora falando de impeachment, por aí vai. Aí tem a relação com o Centrão, eleição para isso, eleição para aquilo outro. Aí você vê, ó, líder do governo vê chance real no STF para permitir reeleição de Maia. E aí o Eduardo Gomes, do MDB, que é nosso senador, tá falando, ó, cara, eu tô vendo grandes chances aí do STF permitir a reeleição. Olha só aqui, ó. Tanto no Senado quanto na Câmara, não há dispositivo de recondução, mas a possibilidade é real. O Supremo já discute a questão das duas reeleições, mas neste momento somos todos nós espectadores, está com o Gilmar Mendes, disse lá a CNN. E aí, como mostramos, o entorno de Rodrigo Maia avalia que a ação do PTB no STF, questionando a possibilidade de recondução aos cargos de comando do Congresso na mesma legislatura, foi um presente do presidente da Câmara. Foi um presente para o presidente da Câmara. Então, aquela ação, aquela DI que o PTB moveu, convenhamos, até o momento, de forma formal, nem Maia nem o Alcolumbre fez nada. Então, talvez Roberto Jefferson fez querendo ou não, o partido dele pode resolver as coisas. De forma boa ou não, para ver como a questão da política é uma coisa complicada. E aí, gente, vai que pode se reeleger. E agora o que o Bolsonaro vai fazer? Tá chegando a época de eleição e por aí vai. Será que vale o desgaste para discutir sobre uma emenda porque tá dando, sei lá, 100, 200 mil lá para um grupo e gerar, sei lá, algum conflito? Eu não sei se o conflito vai gerar, não sei se o conflito vai deixar de gerar. Não teve tempo para discussão, a galera não quer discutir, a galera tá nervosa, tá chamando todo mundo de traidor. E aí? Mas aí, vale a pena? Eu até falei lá no Twitter, falei, ó galera, se eu souber que se a gente for lutar contra isso, vai gerar um desgaste tão grande que a gente vai perder o marco do saneamento, que a gente vai perder uma presença da Câmara, eu prefiro dar 1 milhão, eu dou 1 milhão, velho. Se é pra pegar... Entre eu dar 1 milhão pra ONG, da oposição, e a gente ter o presidente da Câmara, eu prefiro ter o presidente da Câmara. É a minha visão. Olhando assim, o ganha mais. Tem que escolher alguma coisa. Política, arte do possível. Aí você vê, ó, Brasil na hora da verdade. Com rombos nas contas públicas e colapso da economia, a pauta das reformas ganha urgência, mas enfrenta as resistências de sempre. Aí a matéria tá falando, o pessoal que tá fazendo coisa, não quer passar reforma administrativa, não quer passar reforma tributária, o Brasil precisa disso. E aí, o que é que o governo deve se gastar e despender mais energia nesse atual momento? Então percebe como a gente está num cenário assim bem complicado de analisar, que olha a quantidade de questões que a gente poderia estar trazendo. Mas a preocupação da galera no dia de ontem foi procurar traidores. Não importa se a pessoa tá lá 5, 10, 20, 100 anos defendendo Bolsonaro. Olha, ele comparou a matéria da Veja, ele questionou o governo, não pode questionar o governo, olha, ele criticou, é morde e assopra. Aquela conversa que tá começando a ficar um negócio chato. E aí, enquanto tá todo mundo se descabelando, ontem teve uma live que eu achei interessante e eu recomendo que vocês assistam pelo menos só os 5 primeiros minutos. Se você quiser continuar depois, acho que você vai gostar, mas dê a chance dos 5 primeiros minutos só por uma coisa. Eles estão analisando o livro da Patrícia Campos Melo, aquela lá da Folha, de por aí vai, do Hans, da CPM, da Fake News, de várias coisas. E ela vai lançar um livro aí que fala sobre a questão do gabinete do ódio e por aí vai. Eu achei muito interessante dessa live, porque foi o Oliver, o Dex e o Andreassi. O Andreassi, o Oliver, é realmente a direita intelectual. O cara ele começa a analisar os possíveis impactos que esse livro pode ter e os objetivos que o pessoal tem por trás, só analisando a questão editorial. Tipo assim,
o tamanho do livro, se é um livro grande ou pequeno, sério, o papel que o livro foi impresso e várias outras coisas, porque isso daí pode falar quais são as expectativas que as editoras vêm tendo, se vai ser um livro que vai vender pouco, se é um livro que vai vender muito, qual é a editora que está sendo, ou seja, o tamanho desse projeto, até onde pode chegar, sabe, a malha de distribuição de logística, tudo que pode ser feito. E eu adianto para vocês, o pessoal espera que esse livro tenha uma boa vendagem, tenha uma boa penetração, e isso daí vai ajudar na narrativa. E como vocês devem saber, olha para 1964 a 1985, nosso período do regime militar. O que foi que a gente aprendeu na escola? Na escola, a gente aprende o quê? Com livros. O que é que tinha normalmente no seu livro? Daqui a 20 anos, gente, 30 anos, a gente vai ter que aprender mais uma vez o que estão nos livros. Cadê os livros da direita? Cadê os livros? O pessoal tá tretando muito e produzindo pouco. O pessoal tá tretando muito e produzindo pouco. Ninguém vai assistir principalmente esse vídeo daqui a 30 anos. Acho muito difícil. Mas um livro fica aí e ainda serve de referência. Então olha o que a oposição vem fazendo. O pessoal aí mais intelectualizado tem que começar a produzir alguma coisa. Não podemos deixar, mais uma vez, que o pessoal do lado de lá escreva toda a história. A gente viu que isso já deu errado no passado. Não podemos deixar isso acontecer. Então bota a mão na consciência. E aí a thread que eu mostrei ontem, só mais... Essa thread aqui ela sempre volta, né? O Felipe diz, ó. Vem daí a importância de encontrar meios para que o povo brasileiro em geral, e o movimento conservador em especial, encontrem um ponto de equilíbrio entre a crítica madura e a manutenção do apoio consciente aos atores capazes de dar concretude às suas pautas e aos seus anseios. Ontem eu vi pessoas fazendo crítica armadura, ontem eu vi fazendo pessoas crítica pela crítica, ontem eu vi gente que tava só assim, por favor, parem, vocês estão dividindo a direita, assim como eu vi gente que tava dando assim apoio de forma assim completamente inconsciente, que tipo assim, logo quando saiu a matéria na hora do almoço, que Bolsonaro nem tinha avisado que era emenda impositiva, não é que as pessoas estavam falando assim, eu confio em Bolsonaro, as pessoas estavam justificando assim, não, porque Bolsonaro tem que fazer isso mesmo, entenda, lá pode ser fazer isso, aquilo, outro, mas faz parte, por aí vai, blá blá blá. Fala, cara, calma. Uma coisa é falar, gente, ó, vamos esperar o processamento de Bolsonaro. Mas você já tentar justificar a matéria da Veja, tem hora que sai meio complicado. Felipe vem falando isso desde o dia 19 de junho. E outro que ele fala, né? É necessário trabalhar para criar as condições para que a situação atual seja revertida e para que os abusos cessem. Todo mundo sabe a situação que a gente vive. Temos que trabalhar, gente, produzir alguma coisa, sabe? Ser menos crítica, um pouco mais de produção, Eu aqui tento fazer meu videozinho, vou pro trabalho, volto a falar uma coisa, às vezes alguém me chama pra gravar um podcast. Esse final de semana eu gravei com os meninos, um de 18, 17, a gente tem um podcast de cultura pop, a gente gravou falando de animes, por aí vai, ajudando, uma coisinha aqui, uma coisinha lá, todo mundo fazendo a sua parte. A gente tem que fazer a nossa parte também, né? E aí, ainda tem essa pra gente fechar e ir pro final aqui da OMS, que foi o que eu falei pra vocês, e a gente tem que se organizar por causa disso. O Ricardo Barros, ele falou, cara, eu sou um cara de resultado, eu sou um cara que negocia, eu sou um cara que conversa com todos os lados, e eu vou trabalhar para aprovar as pautas do governo. E que ele diz que a pauta do governo é a pauta do governo. Agora, pauta moral, a gente meio que vê como se fosse uma pauta do presidente, sabe? Não é a pauta do governo. Então, o movimento de direita conservador, bolsonarista, olavista, ou qualquer coisa que seja, a gente tem que começar a se organizar e mostrar para o Congresso o que é que a gente realmente quer, sabe? Para que essas emendas, quando aconteçam, comecem a vir para o nosso lado. Já pensou no cenário que até o pessoal da oposição meio que dá para uma ONG que está no meio termo, que nem fede nem cheira, sabe? Fica naquela, sabe, que não vai promover a agenda política? Então a gente tem que começar a se organizar, tem que começar a mostrar que a direita é legal, que a direita é interessante, estamos aqui de braços abertos, não é um monte de cão raivoso que fica latindo um pro outro. Pelo amor de Deus, meus amigos, vamos diminuir o tom, galera, vamos relaxar, tá todo mundo muito estressado. E aí agora pra gente falar da questão Bolsonaro OMS, pra gente chegar já no fim do vídeo. No dia de ontem aí, teve lá o Gabardo, que era da equipe do Mandetta, saiu, agora tá lá em São Paulo, falando da importância de sempre estar de máscara até quando faz exercício. Aí depois lá, tem que ir ele falando tudo aí, por aí vai, e fala pra você botar e tirar a máscara, porque às vezes se a máscara tá suja, você vai, bota, tira, você pode se contaminar e por aí vai, e fala que mesmo ao ar livre você pode ficar doente, isso, aquilo, outro. E meus amigos, eu coloquei um vídeo ontem que eu acho muito interessante todos vocês verem, que não é uma pessoa falando, é a prova viva.
É um rapaz que tá com equipamento de medição para medir a qualidade do ar. Normalmente quem trabalha em espaços confinados, às vezes tem uma coisa dessa. Quem não sabe o que é espaço confinado, exemplo. Tem uma indústria, dentro da indústria, tipo assim, um túnelzinho pequenininho que tem uma máquina lá dentro, mas para você entrar tem todo um protocolo para ver se é seguro ou não. Aí uma das coisas é ver a qualidade do ar. Esse rapaz, ele bota assim a mangueirinha aqui no nariz, ele fala, ó, sem máscara, olha como tá, não alterou nada. Depois ele bota a máscara, ele bota só assim, ó, na entradinha da máscara, o aparelho começa a pitar, ó, pi, pi, pi. Ele fala, ó, não tá bom. Depois ele bota perto da boca, no nariz mesmo, aí, meus amigos, é pi, 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 pi. Falando assim, ó, o negócio é complicado. Aí isso aí o pessoal tá reclamando. Aí eu fui procurar vídeo, né, pra saber se a coisa funciona ou não funciona. Aí vem esse cara aqui, ó, José Roberto Meg da Filha. Ele fala que ele é médico, pai, pergunta se vai fazer, o oxigênio caiu ou não. Ele fala que isso é tudo balela, é tudo mentira, nada acontece. Aí eu fui ler os comentários do povão. E eu gosto do povão, me desculpa se eu gosto do povão, eu tô lá do povão em vez do médico. O Léo Júlio aqui vem disso, ó. Eu estava jogando bola e tive uma parada respiratória porque estava de máscara. O Roberto diz, ó, discordo. Eu usei essa porcaria no trabalho, tá me tirando fôlego. Quando uma olhada de suor, um lixo. Meu primeiro dislike. E o cara que diz, ó, eu trabalho 9 horas no comércio, falando toda hora, andando pra cima e pra baixo, pegando peso, subindo escada, com a máscara de pano pra ver... trabalha, quer dizer, né? Pra ver se não vai te faltar ar. A minha loja não fechou por conta do tudo tá acontecendo. E eu fico com essa máscara o tempo todo e falta assim. E todos os meus funcionários reclamam. Agora, um médico que faz uma cirurgia por horas não se mexe muito, né? Se comparado comigo. E com máscara de TNT realmente não falta ar. Mas o pessoal às vezes não quer entender. E o pessoal não, tem que usar para tudo, até para andar lá de fora. E olha isso daqui, ó. Baixa concentração de oxigênio. Falando de algumas coisas que podem acontecer. O percentual atmosférico em geral é 21%, o problema é quando tem menos disso daí disponível, né? E olha o que ele diz, ó, se a concentração tiver entre 12% a 16%, que já é baixa, pode ter aceleração cardíaca e respiratória, dificuldade de raciocínio, ou seja, prejudica sua capacidade de tomar decisões. Será que é interessante um povo que não consegue pensar direito? Um povo que não pensa direito? Um povo que não pensa direito é uma coisa muito interessante para político desonesto, viu? E também fala, ó, que se for de 6 a 10, náusea, vômito, perda de consciência e posteriormente pode até vir a óbito. Então, olha tudo que vem acontecendo, né? Mas essas são as tratativas. E ainda na área da saúde, vem o pessoal do OMS para falar que saúde e economia são inseparáveis. Olha só, parece que o que o Bolsonaro vinha falando desde março, o pessoal resolveu ouvir, né? O pessoal tá assim com 5 meses de atraso, mas faz parte. Aí, nesse meio período, aí o pessoal, agora tá uma gente revoltada. Lá pro sul do Brasil, isso aqui eu acho que vale a pena trazer, o Stoling, ele traz aqui um gráfico da própria prefeitura de Porto Alegre para mostrar, olha os óbitos, aqui em azul é ano passado teve mais que esse ano, estão vendo, né? E ele fala, isso aqui é a prova que tudo que tá acontecendo é meio duvidoso. Aí vem o Marquesan, ó, nervoso, a tua fortuna fez mal ao teu cérebro, ao teu caráter. Me liga antes de falar besteira e ofender pessoas, profissionais e blá 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 blá. Tenha respeito. Sempre estive à tua disposição para te explicar dúvidas antes de publicar asneiras ofensivas e caluniosas. Gente, ele colocou o gráfico da própria prefeitura. E a Anitta diz, ó, o Winston Lin publicou um gráfico disponível pela própria prefeitura de Porto Alegre. O Marquesão não gostou e deu piti. Não deu 5 minutos para o marqueteiro trocar a senha do Twitter do Fora Marquesan. E aí, gente, ela fala, ó, acho que agora o Ling vai repensar o financiamento eleitoral. Aí esse cara que tá reclamando, ele doou 100 mil reais pra campanha do Marquesan. A Anitta trouxe tudo isso daí. Olha só como são as coisas, né? E a gente volta pro pessoal liberal. Os liberais. Liberais do Novo e por aí vai, MBL. Olha só como é essa gente. Olha só como é essa galera. Então fica de olho, galera. Fica de olho, isso vale a pena. Mas enfim, voltando à questão de economia e sanidade juntos, Eduardo Bolsonaro coloca o vídeo e diz, ó, desde março, Jair Bolsonaro alerta para os desdobramentos inseparáveis na saúde e na economia frutos da pandemia. Por isso foi taxado pelos aproveitadores políticos de plantão como pam. Hoje a OMS adota o mesmo discurso, que bom seria todos unidos para derrotar o problema nessa crise e não o presidente. O interesse da galera é o quê? É derrotar o presidente. E aí Bolsonaro volta, ele bota o videozinho, bota as datas, bota o que ele falou em março e bota o que o Teto tá falando agora em agosto. A OMS em 21 de agosto. Pandemia é a prova de que saúde e economia são inseparáveis. E Bonorinho diz, ó, desde março alertei que tínhamos 2 graves problemas.
a pandemia e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente. Parece que Bolsonaro tava certo de novo, né? É chato isso, cara, é chato. E o Arthur vem diz, ó, lockdown absoluto, máscaras obrigatórias, negação total de qualquer tipo de tratamento possível, economia arruinada, máscaras que não protegem, milhares de médicos apresentando há meses atendimento precoce com resultados positivos, expressivos. Desde o início, tudo que está acontecendo, gente, era só sobre liberdade. Era só sobre liberdade, galera. E aí, olha que interessantíssimo o que a Regina Vilela nos trouxe. Desde 1918, olha só, o remedinho que a gente não pode falar o nome, com sucesso salvando milhares de vidas. Contra a gripe espanhosa, comprimido de um por dia. Específico infalível contra a gripe epidêmica. Drogaria e farmácia americana, Rua da Bahia, número 1022, telefone central número 74. Olha só, gente. Aí eu fui pesquisar se eu achava mais coisas sobre isso. Olha só o que eu vi. O quinino, base daquele remedinho, já era recomendado para prevenir a gripe espanhola. Essa matéria é de 9 de abril, né? E aí falavam algumas coisas, eles traziam as imagens, ó. Aqui, tá nesse pedaço, ó. Tomar como preventivo internamente qualquer sal de quinino. Você vê aqui de novo, ó, sal de quinino. E o quinino é o medicamento que leva, ó, aqui, ó, a remédio que a gente pode falar o nome, curiosamente é um derivado do quinino. E aí você vê, gente, olha de quanto tempo, sabe? Olha só, quinino, essa até grifei. Na véspera, 21 de outubro de 1918, o Carioca Correio da Manhã, extinto 74, havia publicado conteúdo similar. Vejam só, né, pessoal? Parece que parece que o povo tá certo, o povão, o conhecimento popular tá certo desde que o mundo é mundo. No final das contas, o povo tá certo. O povo tá certo. E aí, depois de tudo que acontece, quer dizer, não foi mais no início do dia, mas a gente botar aqui no final do vídeo que faz mais sentido, e aí vai ficar claro, pessoal da História, olha só. O presidente está apresentando números de aprovação incompreensíveis à luz do saber da ciência política. Sabe? Os inteligentinhos não conseguem entender por que Bolsonaro está tão popular. Depois de tudo que a gente acabou de falar aqui nessa quase uma hora, o que é que vocês acham? E o Felipe Barros diz, ó, aprovação incompreensíveis à luz do saber da ciência política. Os autotitulados cientistas políticos têm que sair de dentro de seus gabinetes confortáveis, onde ficam discutindo besteiras e conhecer uma coisa, a realidade do povo. E aí, aqui uma questão interessante. Renda Brasil deve premiar alunos por bom desempenho. Vai ter uma discussão aí, uma possível mudança na Bolsa Família. Isso aqui, depender de como ser feito, pode ser interessante. Desde que o pessoal não torne as provas mais fáceis, isso aqui é um bom estímulo, né? Para o aluno ir para a aula e continuar estudando para ganhar um dinheirinho, né? Pelo menos. Colocar alguma coisa assim, uma troca. Aí vale a pena. Interessante. E, gente, para a gente terminar, essa aqui é a imagem do final do dia. Depois de tudo aí, Bolsonaro tava lá, foi almoçar, almoçou aí no apartamento de um tenente do exército. Na saída, ele foi surpreendido pelos moradores. Boa noite a todos. Onde quer que ele vai, é multidão, meus amigos. Onde quer que ele vai, é multidão. Então, como o próprio Diego falou mais cedo, vamos parar, né, dessa coisa de ficar tentando aí depurar demais a base, filtrar. Vamos começar a entender que pessoas pensam diferente, têm dúvidas e por aí vai. E vamos começar a focar, gente, para 2026, que é quando o Bolsonaro vai acabar o segundo mandato, não se tornar uma data de validade, mas apenas o início. Já pensou? Que a direita consiga continuar no poder aí, até que seja, quem sabe aí, Bolsonaro não volta de novo em 2030. Acho que 2030 ele pode voltar, né? Pelo menos garante esses 4 anos, Bolsonaro volta em 2030, fica até 2030 de novo e por aí vai. Por mim, cara, segue o jogo, tá perfeito. Então, meus amigos, por hoje é isso. Aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos e valeu.